Você provavelmente acredita que a inteligência artificial nasceu há poucos anos. Talvez quando ouviu falar do ChatGPT. Ou quando começaram a surgir imagens e vídeos realistas criados por computadores. Mas, e se eu dissesse que essa história começou muito antes disso? Muito antes da internet. Muito antes dos smartphones. Na verdade, as ideias que deram origem à inteligência artificial começaram a ganhar forma durante um dos períodos mais sombrios da história da humanidade. Uma guerra. Um matemático brilhante. Uma máquina secreta. E uma pergunta que mudaria o mundo para sempre. Uma máquina pode pensar? Essa é a verdadeira origem da inteligência artificial. E acredite, pouquíssimas pessoas conhecem essa história. Seja muito bem-vindo ao Origem. Aqui nós viajamos no tempo para descobrir como nasceram as invenções, tecnologias, ideias e acontecimentos que transformaram o mundo. Se você gosta de história, ciência, tecnologia e curiosidades que fazem você enxergar o mundo de outra forma, este canal foi feito para você. Antes de começarmos, já deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Ative o sino das notificações. E fique até o final, porque a última parte desta história mostra por que a inteligência artificial está apenas começando. Estamos em 1939. O mundo entra em guerra. Enquanto soldados enfrentavam batalhas em terra, mar e ar, outra guerra acontecia longe dos olhos da população. Uma guerra de informações. A Alemanha utilizava uma máquina chamada Enigma. Ela embaralhava mensagens militares de uma forma tão complexa que muitos acreditavam ser impossível decifrá-las. Sem conseguir ler essas mensagens, os aliados estavam praticamente cegos diante das estratégias do inimigo. Foi então que surgiu um jovem matemático britânico chamado Alan Turing. Turing não era um soldado. Sua arma era o raciocínio. Ao lado de uma equipe de cientistas, ele desenvolveu máquinas capazes de encontrar padrões e acelerar a quebra dos códigos da Enigma. Esse trabalho salvou milhões de vidas e encurtou a guerra. Mas, sem saber, Turing estava construindo algo ainda maior: as bases da computação moderna. Depois da guerra, Turing começou a refletir sobre uma ideia revolucionária. Se uma máquina consegue realizar cálculos extremamente complexos, será que um dia ela poderia pensar? Em 1950, ele publicou um artigo que mudou para sempre a história da tecnologia. Nesse artigo, propôs um experimento que ficou conhecido como teste de Turing. A ideia era simples. Se uma pessoa conversasse com uma máquina sem saber que estava falando com um computador, e não conseguisse distinguir a máquina de um ser humano, seria justo dizer que aquela máquina demonstrava inteligência? Essa pergunta continua sendo debatida até hoje. 6 anos depois, em 1956, um pequeno grupo de cientistas reuniu-se na Universidade de Dartmouth, nos Estados Unidos. Entre eles estavam John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon e Herbert Simon. Foi nesse encontro que surgiu oficialmente o termo inteligência artificial. Os pesquisadores acreditavam que, em poucas décadas, as máquinas seriam capazes de resolver praticamente qualquer problema humano. Parecia que o futuro havia chegado. Mas a realidade seria muito diferente. Os computadores daquela época eram extremamente limitados. Tinham pouca memória, pouquíssimo poder de processamento, e armazenavam menos informação do que uma simples fotografia tirada hoje com um celular. As promessas eram enormes. Os resultados, pequenos. O entusiasmo desapareceu. Os investimentos diminuíram. Diversos projetos foram abandonados. Esse período ficou conhecido como o inverno da inteligência artificial. Durante anos, muita gente acreditou que a inteligência artificial jamais funcionaria. Parecia o fim. Mas era apenas uma pausa. Enquanto poucos prestavam atenção, com o passar do tempo 3 grandes mudanças começaram a acontecer. Os computadores ficaram muito mais rápidos. A internet conectou bilhões de pessoas.
E uma quantidade gigantesca de dados passou a ser produzida todos os dias. Agora as máquinas tinham algo que nunca tiveram antes: muito poder de processamento, muita informação, e novos algoritmos capazes de aprender com exemplos. Nascia uma nova era: o aprendizado de máquina. Depois veio o aprendizado profundo, conhecido como Deep Learning. Pela primeira vez, computadores começaram a reconhecer rostos, traduzir idiomas, dirigir veículos e criar imagens. Aquilo que parecia impossível finalmente estava acontecendo. Então chegamos aos dias atuais. Quando o ChatGPT foi lançado para o público, milhões de pessoas tiveram a impressão de que a inteligência artificial havia acabado de nascer. Mas isso não é verdade. O ChatGPT representa o resultado de mais de 7 décadas de pesquisas, milhares de cientistas, bilhões de dólares em investimentos, décadas de fracassos, décadas de descobertas. Tudo isso tornou possível conversar hoje com uma inteligência artificial como se estivéssemos falando com outra pessoa. E essa talvez seja apenas a primeira página dessa história. Se você pudesse voltar no tempo e contar a Alan Turing que um dia pessoas conversariam naturalmente com computadores, provavelmente ele ficaria impressionado, mas talvez não totalmente surpreso. Porque foi exatamente essa possibilidade que ele começou a imaginar há mais de 70 anos. E pensar que tudo começou com uma única pergunta: uma máquina pode pensar? Talvez a pergunta mais importante agora seja outra: até onde a inteligência artificial poderá chegar? Essa resposta ainda está sendo escrita. Se você gostou deste vídeo e quer descobrir a origem das tecnologias, invenções, civilizações e acontecimentos que mudaram o mundo, deixe o seu like. Inscreva-se no canal Origem. Ative o sino das notificações para não perder os próximos episódios. Escreva nos comentários qual assunto você gostaria de ver por aqui. E compartilhe este vídeo com quem também gosta de história, ciência e tecnologia. No próximo episódio, vamos responder a uma pergunta que muita gente faz: quem realmente inventou o ChatGPT? A história por trás dessa criação é surpreendente e iremos desvendar no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá!